policial se senta do outro lado da mesa da mulher chorando, que seca os olhos com um lenço que faz pouco para conter o fluxo de lágrimas. Entre soluços, ela conta a história dela. Dias atrás, ela beijou o marido em despedida quando ele partiu para uma reunião de negócios fora da cidade. Ele já viajou a negócios antes, sempre retornando prontamente. Se atrasasse por algum motivo, ele ligaria e a avisaria, mas desta vez não houve ligação, nenhuma mensagem e nem ele. Agora, após 4 dias sem sequer uma mensagem de texto, ela está começando a temer o pior absoluto. O policial segue o procedimento padrão, questionando sobre possíveis adversários do marido dela ou um motivo para sua fuga sem rastro. Ele estava tendo um caso ou enfrentando problemas financeiros? A mulher insiste veementemente que não. Seu marido é um bom homem sem segredos. Ele paga suas contas em dia, trata todos com bondade e nunca dá um passo fora da linha em nenhum aspecto da sua vida. Ela não entende por que alguém iria querer prejudicá-lo, e ele nunca abandonaria a vida deles juntos sem motivo. Então, sem nada concreto, exceto os apelos desesperados de uma esposa aterrorizada, a polícia inicia a investigação. O que aconteceu com este aparentemente comum empresário que poderia fazê-lo desaparecer do nada? Eles dialogam com seus parceiros comerciais, que confirmam a versão da esposa. Ele é um homem comum e agradável, sem segredos ao que parece. Por um breve momento, a suspeita recai sobre a própria esposa. Ela matou o marido e depois encenou para desviar a atenção, mas não há sinais de jogo sujo na casa e nenhum motivo discernível. Se alguém decidiu machucar o homem, não foi sua esposa ou alguém em seu escritório. Sem parentes próximos, todos os suspeitos locais são excluídos. Se houve jogo sujo, foi na cidade onde o homem viajou a negócios. Então, eles levam a investigação para lá em busca de respostas. O que eles eventualmente encontrarão, eles nunca poderiam ter previsto em 100 anos. A polícia não sabe, mas o homem tem um segredo, algo que até mesmo sua esposa não sabe. Ele tem absoluto terror de usar banheiros públicos. Apesar desse medo secreto, no dia do seu desaparecimento, ele teve que se confrontar com um banheiro público. O encontro realizaria seus piores medos. Sempre há algo especialmente vulnerável em usar um banheiro público em um lugar desconhecido. Claro, é improvável que algo realmente dê errado. O mundo não é repleto de assassinos mascarados, à espera de vítimas desavisadas em cabines de banheiro para esfaquear. Não é como se os canos estivessem cheios de jacarés ou ratos prontos para subir pela tigela, exibindo dentes e prontos para morder. Mas mesmo assim, há um toque de ansiedade em todo o processo. Sozinho em um lugar novo, com as calças nos tornozelos, tudo é possível. Esses são exatamente os pensamentos que passam pela mente do homem de meia-idade toda vez que ele se encontra precisando de um banheiro, enquanto está fora de casa. Geralmente, ele se prepara para tal eventualidade, ficando próximo de casa ou de um banheiro conhecido, onde se sente seguro. Mas hoje, uma reunião de negócios o levou a um novo bairro, e ele calculou mal quanto tempo todo o evento levaria. Agora parece uma verdadeira emergência. Faltando 4 dias para sua esposa declará-lo desaparecido em um boletim de ocorrência, o homem pondera suas opções andando pela rua. Ele não pode se sujar na rua, isso seria absurdo, sem mencionar ilegal. Ele não pode sair, isso é ainda pior. E simplesmente não há tempo para voltar para casa, mesmo que ele dirija o mais rápido que puder. Não, só há uma coisa a fazer. Sem nenhuma outra opção disponível à vista, o homem vai ter que enfrentar seu pior medo. Um banheiro público estranho. Ele vê uma latrina pública à frente. Em outra situação, ele não assumiria tal risco, mas a única alternativa é se esconder atrás de um arbusto, o que é totalmente inaceitável. Então ele se abaixa na latrina e fecha a porta atrás dele. Ele se move tão rápido que nem nota o grafite rabiscado na lateral. Cuidado, cobra. Mesmo que ele tivesse notado, provavelmente teria ignorado. Cobras, se provocadas, podem ser perigosas, mas não costumam ser no banheiro. Agora, de volta aos detalhes sombrios das aventuras do nosso sujeito no banheiro público. Ele alcança a trava, mas antes que possa girá-la, ela parece se encaixar sozinha. Isso é um pouco incomum, mas talvez haja algum tipo de mecanismo automático na trava. Ele não tem tempo para se preocupar com isso agora. Ele caminha em direção ao vaso sanitário, tentando não focar na limpeza do banheiro, quando de repente ele perde o equilíbrio, tropeçando na parede. Ele luta para se reequilibrar, mas o solo continua a oscilar. O que é isso? É um terremoto. Ele não consegue ouvir o som estrondoso característico, nem ninguém fora do banheiro reagindo.
Ele não tem muito tempo para pensar antes que o chão sob ele role novamente, derrubando-o de mãos e joelhos no chão sujo do banheiro. Ele se arrasta de volta à parede, pressiona as costas contra ela e se levanta lentamente com a força das pernas. Ele tateia ao longo da parede até chegar à porta e agarra a maçaneta. Ele a torce, tentando forçá-la a abrir, mas a porta simplesmente não se move. Ele tenta derrubar a porta com um chute, mas ela resiste. Ele chacoalha e vira a maçaneta, mas todas as tentativas são inúteis. Não, ele não pode deixar que perca a esperança. Se desistir agora, perecerá neste banheiro durante um aparente terremoto altamente localizado. Então, enquanto o chão inclina e balança sob ele, ele recua e joga o ombro contra a porta com toda a força do seu corpo. Uma dor intensa atinge seu ombro, mas a porta continua firme. Ele cai no chão, segurando o ombro latejante. Uma rápida inspeção revela que está quase certamente deslocado. Então aqui está ele, deitado no chão do banheiro, gemendo de dor, rezando para que o terremoto pare logo. Por hora, ele precisa ficar aqui e recuperar o fôlego. Logo, o chão se estabiliza. Bom, acabou. Agora ele deve fazer o que veio fazer aqui e sair rapidamente. Segurando o ombro deslocado, ele senta e tenta se levantar. Mas espere, que som é esse? Esse som de rangido, esmagamento, torção. Lentamente, com uma sensação de queda no estômago, olha para o teto. Está se aproximando? Inicialmente, ele crê que seja a desorientação constante da queda. Mas não, definitivamente é. Lentamente, mas com certeza, o teto está pressionando. Ele olha de um lado para o outro e vê que as paredes estão fazendo o mesmo. De repente, o quarto está se contraindo ao redor dele. As paredes ondulam e pulsam, como se estivessem vivas ao se mover. Abaixo dele, o chão se sente quente, macio, não de uma maneira confortável, mas de uma maneira que lembra a carne viva. A porta não se move, não há janela aqui e não há para onde correr ou se esconder. Para piorar a situação, a própria sala começa a girar e torcer, jogando-o contra a parede. Ele não consegue ficar de pé ou se equilibrar em um espaço que gira e inclina constantemente. É como estar preso dentro de um brinquedo de carnaval infernal sem nenhuma saída à vista, mas pelo menos não há como piorar. Como se o banheiro tivesse ouvido seu pensamento desesperado, tolo e esperançoso, o você sabe o que, de repente atinge o ventilador proverbial. O vaso sanitário começa a tremer e chacoalhar, tremendo enquanto algo se acumula profundamente do lado de dentro. Algo está vindo. Para o horror do homem, um jato de lodo marrom espesso começa a ser lançado para fora da tigela do vaso sanitário. A fonte de nojo toca o teto, escorrendo pelas paredes, enquanto o homem assiste em desespero. As paredes e o teto seguem torcendo, o chão volta a balançar. Embora ele tente o seu melhor para ficar de pé, o homem escorrega na mistura misteriosa e cai no chão com um baque doloroso. Então, com ele caído, o chão inclina dramaticamente, rolando-o em direção ao vaso sanitário. De alguma forma, todo o quarto está trabalhando junto para forçá-lo em sua direção. Ele arranha a porta, esforçando-se para se manter no lugar. É irônico. Ele entrou aqui com nada além do banheiro em mente, mas agora ele fará qualquer coisa para ficar longe dele. Ele não tem certeza do que o espera se ele chegar ao banheiro, mas depois de tudo que ele passou hoje, ele sabe que não pode ser nada bom. Com o chão muito escorregadio para aderir, ele desliza lentamente na direção da boca de porcelana aberta. Ele grita, chamando alguém, qualquer um, para salvá-lo. Mas não há ninguém para ouvir seus gritos. O teto pressiona cada vez mais e as paredes se apertam ao seu redor, contorcendo-se e sacudindo-se ao seu redor e acelerando sua jornada em direção a certa condenação. Suas unhas deixam arranhões no chão, enquanto ele desliza e chega à abertura do vaso sanitário. As paredes e o teto o pressionam, empurrando-o fisicamente para o buraco. Primeiro seus pés, dezenas de pequenos ossos estalando enquanto são forçados a se contorcer para caber na pequena abertura. Depois seus tornozelos, suas canelas, seus joelhos, cada centímetro de movimento mais agonizante que o anterior. Com o prédio se fechando ao seu redor assim, forçando-o para baixo na abertura do vaso sanitário, ele não pode deixar de se sentir como uma presa no ventre de alguma besta enorme. É exatamente isso que está acontecendo. Ele percebe através da névoa de terror e agonia. Seria quase engraçado se não fosse um pesadelo tornado realidade. O vaso sanitário o está devorando vivo. Quando o homem é esmagado até as coxas, ele perde a consciência devido à dor. Esta é uma pequena misericórdia e significa que ele não estará acordado para o que vem a seguir.
Pouco a pouco, o vaso sanitário engole o homem, o interior do banheiro o esmagando até virar polpa enquanto faz isso. Quase não há vestígios da presença do homem quando o cômodo retorna à sua forma original. Apenas uma pequena pilha de fragmentos de crânio e uma mancha marrom avermelhada no chão sugerem que algo já esteve errado. Dias depois, a polícia busca um empresário desaparecido. A princípio, o rastro parece ter esfriado, mas então um homem local relata ter visto um homem de terno entrar no banheiro. Ele também explica que, pelo que ele pode dizer, o homem nunca mais saiu. Quando eles entram no banheiro, eles encontram fragmentos de crânio e uma mancha de matéria orgânica, e levam as amostras para teste. A amostra é humana e corresponde ao homem desaparecido. Com mais perguntas do que respostas, eles recorrem a associados com mais experiência em casos tão misteriosos. Enquanto isso, os oficiais lutam com o dilema. Como eles dizem a uma viúva em luto que seu marido pode ter sido morto por um vaso sanitário? Certos acontecimentos desafiam as palavras, e esse foi definitivamente o caso para esta primeira ativação registrada do SCP-3414. O SCP-3414 é um banheiro público localizado no bairro de Kibra, em Nairobi, a capital do Quênia. É um vaso sanitário com descarga fraca, ligado a um poço subterrâneo compartilhado com vasos vizinhos. A latrina é completamente comum para um observador casual, com exceção da escrita em seu lado, "Cuidado, cobra". A origem dessa escrita é desconhecida e, em uma reviravolta surpreendente, acredita-se que antecede a manifestação da anomalia dentro do SCP-3414. Quem quer que tenha escrito lá deve ter tido o poder de previsão do futuro, ou de alguma forma foi responsável pelos aspectos anômalos do SCP-3414. Quanto a esses aspectos anômalos, eles são ativados sempre que um organismo vivo, de sangue quente e com peso superior a 20 kg, entra na latrina. Quando um alvo aceitável entra no alcance do SCP-3414, a porta se fecha automaticamente e permanece assim por 10 a 12 minutos. Dispositivos reforçados colocados no SCP-3414 capturaram detalhes do que ocorre com a vítima. Não preciso te dizer que nada do que se segue é bonito. Começa com a mudança da gravidade no latrina, criando um movimento de rolagem e inclinação que derruba o ser dentro. Em seguida, o teto e as paredes começam a torcer e virar, restringindo o que está dentro e potencialmente esmagando até a morte. Na inspeção subsequente, as paredes são estruturalmente sólidas, embora quentes, e um pouco flexíveis ao toque, nas 6-8 horas após a alimentação. Quando as paredes começam a deformar e pressionar o usuário do banheiro, uma pasta marrom escura é ejetada do vaso sanitário a aproximadamente 10 kg por segundo. Descobriu-se que a pasta é composta pelos seguintes componentes: folhas, 5% tecido biológico parcialmente digerido, 22% e água doce, 76%. A análise dessa biomassa mostrou que era principalmente de origem piscícola, ou seja, peixe, para os não familiarizados com o termo. Foram achados restos esqueléticos de mamíferos e aves na matéria orgânica. No final de um período de ativação, a polpa e os restos triturados da vítima serão sugados para o vaso sanitário. Curiosamente, o SCP-3414 não ingere todas as partes do corpo da vítima. Por exemplo, ele irá triturar o crânio, mas não o engolirá para dentro do vaso sanitário. Pesquisadores da Fundação rastrearam a origem da matéria na polpa e descobriram que correspondia a amostras da bacia amazônica, especificamente do curso inferior do Rio Negro. O perfilamento de folhas e tecidos apontou a origem específica no Parque Nacional de Anavilhanas, Brasil. O próprio poço de resíduos, localizado abaixo do SCP-3414, foi examinado e considerado não anômalo. Nenhum dos materiais ingeridos pelo SCP-3414 foi encontrado no poço de resíduos, o que levanta a questão: para onde tudo isso foi? Não tenho certeza se gostaria de descobrir. Um adendo foi adicionado ao arquivo oficial do SCP-3414 após o confinamento inicial. O título, Registro de Ingestão, fala por si só. No entanto, vou elaborar e incluir os detalhes macabros. Afinal, miséria ama companhia. A primeira data anotada é 9 de maio de 2017, referente à primeira ativação do SCP-3414. O sujeito, Jo Muang, não pôde ser recuperado. Contudo, sua identidade foi confirmada por análise de ácido desoxirribonucleico, de restos biológicos e ossos encontrados no local.
O dele não era o único ácido desoxirribonucleico presente nos restos. No entanto, e o ácido desoxirribonucleico não humano não identificado, bem como as circunstâncias incomuns do desaparecimento de Muang, foram alertas para as autoridades locais. Os ativos da SCP lá entraram em contato com superiores, e a Fundação assumiu o caso oficialmente. A ingestão seguinte foi registrada em 10 de junho de 2017. O agente S. Kamal entrou no SCP-3414 durante seu confinamento inicial e foi rapidamente dominado pelos jatos de lodo ejetados do vaso sanitário. As paredes do quarto se fecharam ao seu redor, derrubando-o e impedindo-o de escapar. Então, imobilizado, o SCP-3414 agarrou os pés do agente Kamal, arrastando-o para dentro do vaso sanitário. Como o corpo humano não é projetado para caber em um vaso sanitário, tentar forçar seu corpo através da abertura do vaso, começar a esmagar seus ossos. Primeiro os pés, depois tornozelos e rótulas. Os oficiais da Fundação forçaram a abertura da porta do lado de fora, interrompendo a ingestão antes que mais partes do corpo do agente Kamal fossem esmagadas. Removeram o agente Kamal do SCP-3414 e estabilizaram sua condição lá. No entanto, sua saúde deteriorou rapidamente e ele morreu 3 dias depois devido a complicações da sepse. Apenas outra ingestão registrada foi um porco vivo e sedado posto no SCP-3414 em 10 de outubro de 2017. Foi colocado lá dentro para determinar o limiar de ativação da anomalia. A cabeça e o tronco do sujeito foram esmagados, mas não consumidos. Isso sugeriu que o SCP-3414 ou não estava com fome naquele momento, ou era um pouco exigente sobre o que poderia querer comer. Se fosse o último, a anomalia não seria sempre exigente. Após o incidente de 5 de abril de 2018, atualizamos os procedimentos de contenção para incluir alimentações regulares, geralmente com um porco sedado. No dia fatídico, muito lodo marrom jorrou do vaso do SCP-3414, mesmo sem ter sido ativado antes. Ao contrário das secreções habituais, esse lodo era altamente ácido, com um pH de 2 e uma alta concentração de ácido clorídrico. Depois que a área foi limpa, as paredes do SCP-3414 começaram a descascar e a derramar muco translúcido e sangue diluído. Essas excreções prosseguiram a cada horas pelos dias seguintes. Isso se tornou um desafio para as práticas habituais de descarte de resíduos naquele período. Uma amostra do sangue foi retirada para análise e foi descoberto que pertencia a um único espécime de Eunectes marinus, ou anaconda verde. Testes adicionais do sangue mostraram níveis anormalmente baixos de pré-albumina, o que sugeriu que a cobra estava agudamente desnutrida. Com esse novo desenvolvimento, o herpetologista Dr. S. Nyong'o deu sua opinião. Ele sugeriu que material orgânico vivo fosse fornecido ao SCP-3414 para resolver o problema. Sob sua instrução, um porco vivo foi entregue ao SCP-3414 e as excreções pararam imediatamente. Além disso, os pesquisadores presentes relataram ouvir um som agudo de sibilo vindo do chão. Os procedimentos de contenção foram atualizados para incluir alimentações regulares à anomalia. O SCP-3414 está atualmente sob a jurisdição do Programa de Limpeza de Favelas do Quênia, uma iniciativa de melhoria de favelas afiliada à Fundação. Para ocultar a existência do SCP-3414, ele foi incorporado ao prédio administrativo do Programa de Limpeza de Favelas do Quênia. A entrada para o SCP-3414 é protegida com um par de suportes de aço para evitar qualquer ativação não intencional da anomalia. Conforme procedimentos iniciais para a anomalia, os suportes só podem ser retirados para experimentação ou alimentação. Sim, existiu um método para nutrir a anomalia. Uma vez por mês, um porco vivo, tratado com um sedativo para minimizar o sofrimento e a luta, seria introduzido no SCP-3414. Em seguida, a área era enxaguada com água fresca e desinfetante. Se há um lugar onde podemos, ou pelo menos deveríamos, esperar nos sentir seguros de ameaças anômalas, é o banheiro. Até onde eu sei, o banheiro é para cuidar dos negócios e nada mais. Mas suponho que neste mundo de horrores inexplicáveis e mistérios mortais, nenhum lugar é verdadeiramente seguro. Não existe tal coisa como um santuário. Não digo isso para assustá-lo, mas para instigá-lo à cautela. Mantenha a calma, não importa o lugar ou quão inofensivo pareça. Você nunca sabe o que está à espreita,
esperando para se enrolar em você e arrastá-lo para um túmulo aquático. Se tiver sorte, será principalmente água. Tudo o que eu sei é isso. Da próxima vez que eu estiver em um lugar desconhecido e precisar ir ao banheiro, provavelmente vou me segurar. Acesse o Patreon do Dr. Bob e vire um pesquisador júnior agora. Assista a mais um arquivo do Dr. Bob, SCP-4934, a casa que Chuck construiu, Looney Tunes.